Estamos aqui para mais uma edição do podcast Moto Premium, sob o patrocínio da Honda Moto do Brasil, com muito orgulho. E dessa vez nós estamos aqui com o pessoal da Pro Honda. O Pedro, ele é da área de treinamento. Planejamento de produto. Planejamento de produto e do Pro Honda, que é a divisão da Honda que cuida dos produtos lubrificantes, fluidos em geral. E é exatamente esse o tema do nosso podcast de hoje, que é a lubrificação da motocicleta e todos os seus líquidos. A moto é um troço de plástico e de metal, mas sem líquidos ela não funciona. Não é verdade, Pedro? Com certeza. Sem líquido não funciona. Então vamos começar pelo mais comum, pelo mais óbvio líquido que a gente fala, que é, além da gasolina, lógico, e álcool, do combustível. Vamos falar do óleo lubrificante, que acho que é um tema interessante, um tema que sempre vem à tona. Perfeito. Muitos dos colegas aí da meninada que está na rua chegam para mim e falam: não, minha moto vai durar 250 anos porque eu troco o óleo a cada... Antes de fazer 1000 quilômetros eu já troquei. Ele está jogando dinheiro fora? Provavelmente sim. Muito provavelmente sim. As motocicletas hoje são produzidas com algumas tecnologias mais modernas do que antigamente. Então o pessoal trazia muito essa ideia de trocar óleo com uma frequência muito grande, por conta do que existia de tecnologia de fabricação de motor. A tecnologia evoluiu muito, a tecnologia de lubrificante também evoluiu muito, e hoje você tem motocicletas tranquilamente que rodam até 6.000 quilômetros sem precisar fazer a primeira troca de óleo. Você vai fazer só com 6.000 quilômetros. Então você tem hoje um período já bastante elástico aí de troca de óleo, contanto que mantenha e faça monitoramento do nível, etc. Tranquilo. Sua motocicleta roda 6.000 quilômetros. Existe um consumo de óleo por um motor de uma moto Honda normal, a moto que a gente vê andando todo dia aí na rua. E há um consumo baixíssimo, mas mesmo na moto que não está velha, usada, gasta, tem um consumo mínimo de óleo, não tem? Sim, existe um consumo de óleo. Esse consumo ele é natural nos motores. Ele pode acontecer por duas formas. Uma é através da própria queima do óleo que fica impregnado ali na parede do cilindro do motor. Então, quando o pistão sobe, ele está lubrificado. Quando ele desce, existe uma película de óleo que fica ali na parede do cilindro. Um filmezinho. Fica aquele filmezinho, mas pensa, o pistão desceu. E aí toda aquela combustão que ocorreu aqui em cima na câmara acaba queimando esse óleo que está na parede. Então, é uma camada muito fina, um volume muito pequeno, mas é natural que tenha uma pequena queima de óleo. E uma outra possibilidade é pela própria evaporação do óleo. A temperatura do motor, a temperatura que o óleo chega dentro do sistema, ele acaba evaporando. Isso tudo é controlado na especificação do óleo, o quanto que ele pode evaporar, mas é possível sim, existe um consumo mínimo nas motocicletas, seja pela queima, seja pela própria evaporação. Quer dizer então que o dono de uma motocicleta que ainda não está com o motor, vamos dizer assim, vazando compressão, queimando óleo, mesmo assim o consumo mínimo de óleo é bom ele conferir. Com que frequência? Toda semana, toda hora que vai sair, é bom olhar lá o... Vai depender bastante do perfil de uso do cliente. Se é um cliente que usa muito, que roda o dia inteiro com a motocicleta, o ideal é fazer essa checagem diariamente, assim que liga a moto para trabalhar de manhã. Para aquele que faz um uso mais hobby, digamos assim, gosta de dar uma volta no fim de semana ou usa 2, 3 vezes na semana, uma checagem semanal já é o suficiente. Tá, e uma coisa que a gente até comentando agora há pouco, que óleo usar? Sempre o óleo que está no manual, é isso? Porque sim, às vezes o cara fala, não, a minha moto já está velha, vou botar um óleo mais grosso, mais espesso por causa do motor tá velho. Usa sempre o óleo do manual e se a especificação API evoluir, como é que faz? Bom, a recomendação que nós temos como fabricante de motocicletas é que sempre se busque a informação que está no manual do proprietário, no manual que saiu junto com a motocicleta, e nesse manual vai ter lá a especificação de óleo que deve ser utilizado. Essa especificação ela vai trazer basicamente duas informações principais. A primeira é a viscosidade, que é como você mencionou, se o óleo é mais grosso, mais fino, isso é determinado pela viscosidade do óleo. E a segunda informação muito importante que vai estar lá no manual é o grau API desse óleo, ou seja, o grau API podemos chamar aí que é o nível de qualidade do óleo
perante a norma Que API. é o volume, o tanto e a qualidade dos aditivos que ao óleo são adicionados. É isso? Exato, perfeito. Conforme a norma API foi evoluindo, né, esses pacotes de aditivo foram sendo melhorados, e aí você tem uma quantidade maior ou o tipo de aditivo diferenciado, e é isso que garante aí um grau API SJ, SL, SM, Exato, etc. e você estava me dizendo, esses SJ, SG, eles podem ir evoluindo ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma motocicleta com 10 anos, o manual dela vai dizer para eu usar, supondo, SL. Mas hoje em dia já evoluiu. Então, como é que eu acompanho isso daí? Como é que eu sei que eu posso usar um óleo que tem aditivos mais evoluídos? Bom, via de regra, os fabricantes de motocicleta, já sabendo dessa evolução natural dos lubrificantes, né, como ela acontece, você sempre especifica pelo que você tem de adequado para o seu produto, para a sua motocicleta naquele momento. Né? Então, se a sua motocicleta tem 10 anos, provavelmente ela estava especificado lá com óleo SJ, alguma coisa assim. Mas tem sempre ali no manual, deixando bem claro, especificação SJ ou superior, porque todo mundo sabe que vai evoluir. Então hoje o padrão aí da indústria de motocicletas é o óleo SL, né? Mas ele sempre sobrepõe a especificação mais antiga. E a sequência é alfabética, é isso? Isso, SL é tipo viral, não sei se já tem as letras seguintes, sim. M, N, O, P, Q, R, S. Exato, a especificação ela segue de maneira alfabética, o S é fixo, né, que ele indica ali que é para veículos leves, veículos de passeio, e isso inclui motocicleta, e aí ele vai crescendo de maneira alfabética. Então, é importante na motocicleta usar óleo de motocicleta? Sim. O óleo do carro não faz o mesmo trabalho? Não. O óleo do carro... Mesmo que tenha, por exemplo, seja 1040 ou 530, sei lá, a mesma especificação, não é indicado usar um óleo de automóvel na motocicleta? Não, de fato não é indicado, porque para motocicleta você tem uma peculiaridade bastante importante, que é o que o óleo lubrifica, de fato, lá dentro do motor. Num automóvel, você lubrifica somente o conjunto, pistão, anel, biela, etc. Né? Na motocicleta, principalmente a motocicleta, a grande massa que a gente tem hoje circulando no Brasil, que são de baixa cilindrada, você lubrifica o motor e lubrifica também o sistema de transmissão. Isso significa que os discos de embreagem estão sendo lubrificados pelo mesmo óleo que é lubrificado no motor. Né? E aí quando você olha para um carro, isso é completamente diferente. São sistemas apartados e que não se conversam. Existem uma e outra moto aí, umas marcas assim, que tem também assim, mas é raro, né? Sim, são motos de maior cilindrada, são motos com uma proposta mais específica. Outra coisa. Né? Quando a gente fala aí então não usar óleo de carro. Titã, não. Entendi. Não usar óleo de carro. Então. Não uso óleo de carro, porque o óleo de carro ele tem uma especificação diferente. O óleo de motocicletas, ele tem uma especificação que a gente é garantida pela JASO, que é uma sociedade de engenharia automotiva japonesa, né, que ele trabalha um coeficiente de atrito. Como é que funciona isso? O óleo lubrifica, mas não pode lubrificar tanto. Porque se ele lubrificar demais, o disco de embreagem patina. Ah, olha aí. E é isso que pode acontecer quando você utiliza um óleo de carro dentro de uma motocicleta. Né? Ele tem alguns aditivos lá que para o carro é muito bom, mas para a motocicleta ele vai fazer com que os discos de embreagem patinem. Legal. Então, por isso que o óleo específico para a motocicleta, normalmente ele vem com a denominação JASO, MA ou MB, né, é o óleo mais adequado para motor de motocicleta. Então, JASO, MA ou MB são as indicações boas para usar aí na sua motocicleta. Correto. Legal. Só não pode misturar o MA com MB. Ah! Esse é muito importante. Ah, eu não sabia. Por quê? Porque é o seguinte, o óleo JASO MA, como a gente comentou, ele é aplicado para motocicletas, vamos dizer assim, motor standard, né, onde você tem um sistema de embreagem ali com cabo, você puxa a alavanca, aciona a embreagem, etc. Numa motocicleta que é muito popular, vem se popularizando bastante na última década aqui no Brasil, que são as scooters, que tem transmissão do tipo CVT, você usa um outro tipo de óleo, que é o MB. Fora, que não pode usar o óleo do scooter, você trouxe um aqui. Sim, a gente trouxe o óleo. Não pode usar o óleo do scooter, ó. Óleo de scooter não pode usar na moto. Na motocicleta comum. E vice-versa, também não. O óleo padrão MA, que é esse óleo aqui, esse óleo, ele tem, inclusive, ele tem a denominação aqui embaixo, né, JASO MA. Ele pode ser utilizado em scooter, tá? Então ele não vai fazer mal. Mas o contrário Mas o faz contrário, mal. sim. Então não é uma via de mão dupla. Eu posso colocar o MA numa scooter? Sim. Posso colocar o MB numa moto convencional? Não. Então o MB é só para scooter.
MB só para escuta. Ah, Porque ele tem um aditivo que melhora a capacidade de lubrificação. entendi. Em termos simples e leigos, ele deixa mais liso. Né? Ele tem um aditivozinho ali, né? Uma coisinha que está lá escondidinha na tabela periódica chamada molibdênio, que ele aumenta muito a capacidade de deslizamento das peças. Então ele deixa mais lubrificado. Só que ele impregna no disco de embreagem. Aí o disco de embreagem vai patinar. Vai patinar. Aí vai Né? dar Uma coisa que o Jaso MA não faz. Ele lubrifica, mas não tanto. É mais ou menos isso. Bacana. Escuta, pra gente encerrar o tema óleo lubrificante da motocicleta, tem mais algum assunto que a gente esqueceu de comentar que você acha que é importante? Para óleo lubrificante, bom, acho que a gente cobriu. Acho que a gente bastante deu coisa. uma boa Sim. ideia, né? Sim. Então vamos passar para outros fluidos da motocicleta. Sim, claro. Vamos falar, Claro. por exemplo, do líquido de arrefecimento, que eu acho que também é uma coisa que o consumidor, o cara que nos vê ali, ele fuça. Porque, por exemplo, Sim. raramente ele fuçar no líquido de suspensão, no fluido de hidráulico, é mais difícil. Mas mas no líquido de arrefecimento, que é água basicamente, ele vai mexer. Pode completar com água de torneira? Não. Água de torneira, de jeito nenhum. Né? O fluido de arrefecimento, como você comentou, ele vai água na composição. Né? Mas é uma água especial, uma água tratada, água desmineralizada. Desmineralizada, para não dar resíduo, né? Exato. E o fluido de arrefecimento, ele é, na verdade, uma mistura entre a água desmineralizada e um aditivo anticongelante, né? Ou também ele funciona para aumentar o ponto de ebulição. Né? Então a água ferve numa temperatura bem mais alta. A via de regra é monoetileno glicol, né? Que é o produto que se adiciona ali. E já é muito fácil de encontrar hoje fluido de arrefecimento pronto, E tem fluido de já na proporção, prontinho. Você sabe que às vezes eu fico desconfiado, você chega nos postos de abastecimento, assim, meia boca, naquela estradinha lá, né, no interior, e você olha uns fluidos cor-de-rosa e fala, ai meu Deus, será que isso aqui é de verdade? O que você acha? Quer dizer, é óbvio que você está aqui representando a ProHonda, Correto. que é uma marca de qualidade, e se você encontrar o ProHonda, ele vai estar sempre coerente com o que ele está te oferecendo. Mas e esses fluidos assim, meia boca, dá para botar de boa e ficar tranquilo? Bom, existem vários fabricantes de fluidos, né? Existem, como dizem, tem produto para todos os bolsos e gostos. Né? A coloração do fluido em si, ela não é o maior indicativo. Tá? Você pode utilizar uma pigmentação e trabalhar com fluido na coloração que for mais adequada. No caso da Honda, a gente trabalha com fluido, ele é monoetileno glicol e água, e ele tem uma coloração verde, um verde mais escura. Tá? Então é um verde mais denso. Existem alguns outros fabricantes que trabalham com uma coloração mais rosa, mais alaranjada, ou até mais amarelada, enfim. Aí vai do Você gosto ter do que freguês. confiar no fabricante que você está comprando. Sim, é você tem isso, que confiar no produto que você tem ali. Porque, como você comentou, ele é um produto que ele é uma mistura que vai água. Então, o fabricante mais desonesto, aquele mais baratinho que vende no posto, mais sem vergonha, vai ter muito mais água do que etileno glicol. Uma gotinha. Exato, tem 2 gotinhas ali só para dar um cheiro. Né? Então, E o diga uma produto coisa. de qualidade ele tem a proporção adequada. Então, se eu pegar uma moto Honda e sair com ela na concessionária, fui até o Piauí, voltei, baixou o líquido de arrefecimento, sei lá, eu vou ter que completar. E se eu botar um outro que não seja de tão boa qualidade quanto o Honda, não vou comprometer, só vou diminuir um pouquinho a eficiência dele, é isso? Isso pode ocorrer, mas o ideal é que se mantenha sempre a mesma marca de produto quando você utiliza, porque as composições são um pouco diferentes. Né? Os aditivos que vão ali dentro são distintos, como eu comentei, em alguns casos pode até ter algum tipo de pigmentação, e aí isso vai deixar o fluido meio bagunçado a fórmula. Né? Você vai acabar misturando algumas coisas que talvez não sejam miscíveis. Perca em eficiência. Vai acabar dizer assim. perdendo eficiência. Entendi. Então o ideal é sempre completar com o fluido da mesma marca. E lembrando que quando baixa um pouco o fluido de arrefecimento, nem sempre é um grande problema. Existe uma marquinha ali de máximo e mínimo, o que ele não pode é oscilar para baixo do mínimo. Dentro daquele gap ali, ele pode Dentro entrar. daquele gap ele pode continuar rodando tranquilamente, sem problemas. Tá. Então, sei lá, deu ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vazou, a tampa soltou, vazou um pouquinho, não sei o quê. Eu tive que botar água da torneira, porque não tinha jeito. Não, eu tava no sertão do Tocantins. Não tinha outra E oportunidade. eu tinha que botar água e botei água da torneira. E aí? Tira tudo, esvazia. O ideal é que seja feito, vamos dizer assim, rodar com água ou rodar com fluido não adequado o mínimo possível. É o suficiente para você sair da situação
da situação ruim que se encontra. No caso de uma emergência. Exato, assim. no caso de uma emergência, sai dessa situação ruim e procura um serviço técnico que tenha produto disponível, confiável. E aí faz a sangria do sistema, né? Remove o fluido, preenche de novo. Uma motocicleta usa pouquinho, uma garrafa de 1 litro aí você faz milagres com essa quantidade, com bastante folga. Legal. Então isso quanto ao líquido de arrefecimento. A gente continuando aí na linha dos fluidos da motocicleta. Que me ocorre agora basicamente dois. A gente estava vendo o fluido de suspensões, né? O ATF, chama ATF aquilo ainda, não me lembro. Que é aquele fluido hidráulico que fica dentro dos garfos, vamos dizer, da suspensão e também no amortecedor traseiro, né? Esse fluido, o de amortecedor traseiro você não tem como mexer. Mas o da frente, quando troca, você sabe se precisa trocar? Como você percebe? Tem vencimento esse fluido do garfo? Porque o garfo você abre e troca. Sim. O amortecedor traseiro não. Não funcionou mais, você jogar fora, põe outro. Correto. O fluido de suspensão, você tinha comentado no início da pergunta sobre a questão do ATF, né? No passado o pessoal utilizava muito ATF em fluido de suspensão, porque ele tem uma característica parecida com o fluido de suspensão, né? O ATF, o óleo de transmissão automática. De transmissão hidráulica, né? Isso. Esse fluido, normalmente, ele tem uma característica que eles chamam que é um fluido monoviscoso. Ao contrário de um óleo de motor que você tem ali duas viscosidades, né? 20W50, e ele fica variando conforme a temperatura, não é isso? Isso. No caso da motocicleta, ele é o fluido monoviscoso. Então ele não tem um número W e outro número. Ele só tem o W. Então você tem um óleo 15W, 20W, 10W. Por isso que o pessoal costumava usar muito esse nome de ATF. O fluido de suspensão, o óleo ou óleo de garfo, né, como o pessoal costuma chamar também popularmente aí no mercado, ele é um óleo monoviscoso, pode variar aí 5W, 10 ou 15W. Né? Atualmente a gente especifica 10W para as nossas motocicletas. Né? Todas? Praticamente talvez todas. Menos as exclusivas de fora de estrada, isso deve ser um pouquinho diferente, né? Aí tem um pouquinho mais de liberdade de trabalhar. Mas via de regra 10W, funciona para todas as motocicletas. Sai de fábrica, 90% da nossa produção hoje é 10W. E esse óleo, assim... E tem na concessionária Honda esse fluido para vender? Tem na concessionária para vender. Honda. Com a marca Pro Honda, esse frasquinho menor aqui. Ah, ele aqui, ó. Tá aí o carinha. Ele trouxe, eu não tinha visto. Fluido para suspensão, 10W. Ele já vem aí na embalagem de 500 ml, pensado para as motocicletas de baixa cilindrada que utiliza normalmente 460, 430, dependendo da motocicleta. E esse é o tamanho da embalagem? E esse é o tamanho da embalagem, 500 ml. Né? Se for uma moto maior, que tem um volume maior dentro da suspensão, acaba usando duas. Né? Mas ele atende aí a grande maioria da nossa frota. E o óleo, como você comentou, a frequência de troca. Isso. A gente recomenda isso em manual. Né? Então tem uma revisão onde é feita a troca do fluido. A depender da motocicleta, pode ser com 12 mil quilômetros, com 18 mil, até 24 mil quilômetros. Né? Isso vai depender do modelo de motocicleta. E do tipo de uso também, não? Basicamente é pela quilometragem que a gente recomenda no manual. Você recomenda, então, as motos Honda variam entre 12 e 24, a depender do modelo de motocicleta. Quando você tem um uso mais severo, aí entra naquela segunda situação que você comentou. Acaba sendo perceptível para o motociclista mais sensível, digamos assim, ele percebe a alteração no comportamento da suspensão. Né? Numa freada mais brusca, ela mergulha com mais força, né? Ela retém menos. Pode dar curso num buraquinho. Exato. Final de curso. Pode dar batente no final, num buraco. Então você acaba percebendo que o fluido já está mais, como dizer, cansado. Né? Então, se começar a perceber esse comportamento da motocicleta, recomendo se trocar um pouquinho antes. Né? Mas, seguindo ali o plano de revisão, para resolver, na grande maioria dos casos, somente em caso mais severo que não. Eu queria fazer só um parênteses para dizer que, eu comprei minha moto usada e o tio que me vendeu não me deu o manual, como é que eu faço? O manual hoje em dia é fácil, antigamente era difícil, você tinha que comprar, era um problema, um troço impresso. Hoje em dia tem na internet, você entra e procura lá, manual do modelo XYZH, e tem um monte, tudo que jeito você quiser. As próprias fábricas disponibilizam nos sites oficiais. Então é muito fácil você ter acesso ao manual do seu modelo de moto, que não era algum tempo atrás. Você comprou a moto usada, veio sem manual, não tem importância. O ideal é que você compre com o manual, né? Mas veio sem manual. Então você tem acesso, não tem? Sim, hoje tem acesso, é bem fácil, rápido. Dá para baixar um arquivinho ali, um ponto PDF.
Né? Então, por exemplo, no caso da Honda, é só entrar no site oficial da marca, honda.com.br, procura a seção de pós-venda, manuais, tem todos os manuais ali disponíveis, só baixar o PDF. A gente fica falando, não, o manual fala, mas o cara lá em casa fala, mas eu não tenho manual. Cadê meu manual, né? Né? Então, muito bom. Então, vamos falar dos fluidos que nos restaram, que seria o fluido hidráulico por exemplo, de freio e nas motos de grande cilindrada, motos mais sofisticadas, também na embreagem, né? Correto. Tem o fluidozinho de assistência hidráulica para o acionamento lá. Perfeito. Como é que eu troco isso? Eu tenho a impressão que você não deve mexer muito nisso aí, né? Só quando você for trocar. Quanto tempo troca? Como é que troca? A tal da sangria, não é isso? Quanto tempo faz? Como é que faz? O fluido de freio, ele tem uma característica que aí eu vou É o mesmo da embreagem das motos grandes de alta cilindrada? Sim. É o mesmo utiliza o mesmo fluido, DOT 3 ou DOT 4. A gente trabalha basicamente com DOT 4, né, que é uma especificação um pouquinho mais moderna. Ele é um óleo de origem mineral e ele tem uma característica ali, né? Que o pessoal gosta muito de usar um palavreado difícil, né? Fala que o fluido de freio ele é altamente higroscópico. Ele chupa água, né? Exato. A tradução perfeita para higroscópico é ele chupa água. Né? Então, se ele tiver contato com umidade, não precisa ser contato com água direto, não água na forma líquida, tá? A umidade do ar. Né? Ele absorve essa umidade do ar e aí ele começa a misturar água no óleo e ele vai perdendo as suas características de frenagem, de resistência à temperatura, e dependendo da quantidade que ele absorver e dependendo do tempo que ficar, você vai ter aquela sensação de freio bem borrachudo. Né? Você aperta e ele não tem fim, né? Ele vai até... Enquanto você tiver força no dedo, ele vem. Essa é mais ou menos a questão. E como você comentou, ele utiliza nas duas aplicações, freio, e nas motocicletas que tem embreagem com assistência hidráulica, ele também é utilizado na embreagem. Uma coisa que acontecia antigamente, principalmente quando a gente ia fazer maluqueirinha assim, andar na pista ou andar mais forte, era você usar demais assim, as frenagens e ele vai perdendo eficiência. Um fenômeno que chama de fade, né? Fadiga. Sim, sim. Que isso tem a ver com o fluido? O fluido esquenta, ferve? Exato. O fluido de freio, ele precisa resistir ao aumento da temperatura. A gente precisa lembrar que ele está ali atrás do pistãozinho do freio, então ele está muito próximo da pastilha. Eu já queimei a mão no disco de freio. Eu já queimei a mão em disco de freio. Cheguei num lugar, fui botar um cadeado no disco de freio, queimei a mão, estava vermelha. Estava quente. Tava quente. Então o óleo ele está ali por trás em contato direto com essa fonte de calor, que é o disco de freio e a pastilha. Né? Então ele vai aquecendo e a depender da capacidade desse fluido de lidar com o calor, ele pode começar a entrar em ebulição, digamos assim. Ele pode começar a ferver e é aí que você sente esse fading. E por isso que a gente tem essas especificações de fluido, DOT 3, DOT 4, DOT 5, não é um produto que a Honda utiliza, mas em algumas aplicações ele acaba sendo, ele é requerido, né, para algumas Então nesse caso, sempre que você for fazer uma sangria, sei lá, trocar isso aí, o manual recomenda um período de troca disso, fluido? Sim, existe uma recomendação. A recomendação, se eu não me engano, está em 24 meses. Agora preciso confirmar, porque eu me confundi. Eu mexo com carro também. O carro é 36 e agora deu um nozinho na cabeça. Mas a gente 24 meses, porque, como a gente comentou, de uma maneira ou de outra, por mais vedado que seja o sistema, sempre tem alguma intervenção de manutenção ou o próprio esquenta e esfria do óleo, ele acaba tendo contato com umidade de alguma forma. Ele vai absorvendo e vai se degradando ao longo do tempo. Né? Então, o fluido de freio, ao contrário da maioria dos outros fluidos, que é por quilometragem, ele é por tempo. Entendi. Então, ele tem um tempo de validade. A partir desse tempo, porque usado ou não, ele tem contato com a atmosfera. Ele acaba tendo contato de alguma forma com a atmosfera. Entendi. Né? Por mais vedado que esteja o sistema, né, sempre tem alguma passagenzinha, alguma forma de se degradar ali. Legal. Muito bom. E no caso, a Honda, isso é um caso específico da Honda, que é uma tecnologia exclusiva, que ninguém mais tem, que é a transmissão semiautomática, o DCA, embreagem DCT. Tem alguma recomendação exclusiva para essa lubrificação ou é o mesmo óleo desse tipo que tem aqui? Utiliza-se o mesmo óleo. Né? Hoje a Honda recomenda... Maior? Não. Sim, maior volume. Né? O óleo Já tem dois motores sendo montados em Manaus, o 750 e o 1000, né? Ambos bicilíndricos. Sim, ambos com bicilíndricos. DCT. Quer dizer, dois motores, dois câmbios acoplados a esses motores, né? Sim, eles equipam hoje os modelos XADV,
NC, Que é 750 e NC, NC 750. E no caso das 1.100 cilindradas, 1100, a não é 1.100. 1100 a Africa Isso, Twin. evoluiu. A Africa Twin 1.100 cilindradas agora, bicilíndrico também, com transmissão DCT. Então o óleo é o mesmo óleo? O óleo é o mesmo. Do motor? A gente utiliza hoje o óleo... É o mesmo praticamente para todo o line-up da Honda. Esse aqui? Não, esse é o nosso óleo, digamos, nosso óleo de combate. Tá. É o óleo 2050 para utilização nas motocicletas E você trouxe mais desse óleo antigas. específico para essas motos de alta cilindrada? É o 1030. É esse aí. É o óleo SAI 10W30 JASO MA. Tá. É o mesmo óleo que a gente utiliza para as motocicletas aí de 300 cilindradas, 600, 650 e vai... Tá. Por aí vai. Entendi. Tá? Ele é o mesmo óleo para o line-up todo. Né? O que a gente diferencia é a mesma viscosidade, né? Mas a gente tem o MA e o MB para scooter e para moto convencional. Agora me foge o nome, mas esse sistema DCT, ele tem umas bombinhas, uns movimentos que são elétricos, não são hidráulicos, né? Ou são hidráulicos, aqueles movimentos que fazem as marchas mudarem sozinhas lá. Não que muda sozinha, né? Vamos dizer, seria uma espécie de um pré-engrenamento. Acoplamento, né? Um pré-acoplamento. Né? Por isso do DCT, ele trabalha como eles chamam de dual clutch. Ele tem um sistema de duas embreagens para facilitar a troca e torná-la mais rápida, mais suave, menos perceptível, às vezes até para o Nenhuma usuário. troca é tão rápida, né? Nem quick shift é tão rápido, né? Não. É mais rápido do que o quick shift, você não precisa acionar a embreagem. Sim, ele é mais rápido do que o quick. O DCT é mais rápido que isso, né? É mais rápido, porque na verdade você trabalha, como ele tem esse sistema de dual clutch, ele trabalha com a próxima marcha como se fosse pré-engrenada. Então você está em terceira, ele está com a quarta pré-engrenada. Quando você dá o comando, ele já começa a virar. Né? É muito rápido a saída de um para o outro. Num câmbio automático ou um câmbio tradicional, você tem uma marcha engrenada e vai engrenar a próxima, você precisa desacoplar, Sim. movimentar o sistema, o garfo seletor ali que tiver, ou se for um sistema hidráulico, o sistema hidráulico. Então você desacopla uma para depois acoplar outra. No DCT você trabalha com uma pré-engrenada. Tirou, bateu, levou. É bem rápido. Bacana. Bom, pouca gente tem as DCT ainda, vai crescer muito no Brasil, como cresceu na Europa, né? A maior parte das vendas de NC, por exemplo, na Europa é DCT já. Sim, e vai crescer aqui, mas por enquanto ainda é minoritário. Vamos falar de um serviço que todo mundo usa, que é o lubrificação de corrente, que a gente estava abordando, que é isso que todo mundo faz, né? Quer dizer, menos quem tem uma Goldwing. Aí não dá. Aí não dá para lubrificar o cardan. Mas quem trabalha com corrente precisa lubrificar lá periodicamente. Perfeito. Com que periodicidade, como que a gente limpa a corrente e que lubrificante usa? Bom, vamos lá. A corrente ele é um assunto bastante delicado e é um dos itens que às vezes o pessoal acaba negligenciando, mas que ela precisa de um cuidado muito especial, porque ela é uma peça que precisa trabalhar lubrificada e ela está extremamente exposta a intempéries, a problemas dos mais diversos. E ela ela tem carga, né? Sim, atua tensionada, é ela que transmite toda a força do motor para a roda traseira e faz a moto andar. Né? Então ela está exposta ali ao ar ambiente, está exposta à poeira que sobe da rua, está exposta à chuva quando você toma uma. Passa numa poça de lama também. Então tá sempre ali, ela tá na pior condição possível. E ela precisa trabalhar bem lubrificada para poder manter o movimento bem suave ali, os roletinhos da corrente, ele precisa girar e deslizar por cima da coroa e do pinhão, né? Para manter a corrente bem limpa e bem lubrificada, primeiro, frequência depende muito do uso. Né? Como a gente comentou de novo, utiliza todo dia, é uma moto usada para trabalho, cara, lubrificação diária, tem que fazer praticamente todo dia. E você recomenda dar uma limpadinha antes? Sim, sim. Como limparia? Pessoalmente, querosene, solvente. Não sim, o pessoal acaba usando vários produtos químicos aí, não é o ideal, né? Principalmente se você tiver uma motocicleta, vamos dizer aí, 250 cilindradas acima, provavelmente a corrente ela tem um sistema, ela usa retentores de borracha, usa anéis O-rings entre ali a placa externa, interna e os roletes. Esse O-ring, esse anelzinho de borracha, ele sela alguma graxinha que tem lá dentro? Sim, ele sela o óleo que fica ali dentro, entre o pino e o rolete. Né? Então ele esse mantém... Óleo vem ou a gente que põe? Conforme você põe, ele vai impregnando e vai entrando ali. Entendi. Né? E assim, do mesmo jeito que o óleo entra, a sujeira da poça entra. Bastante coisa entra ali. É lógico, o O-ring ele vai vedar e vai tentar limitar muito essa
essa entrada Principalmente de partícula, contaminantes. né? Mas vai entrar. E se você utilizar, por exemplo, um solvente, o solvente vai entrar ali. Vai tirar o óleo que tem lá dentro e vai deixar o solvente. O solvente, a maioria dos solventes, ele tem uma característica de agredir polímeros como borracha, por exemplo. Né? Então, a utilização de solvente... lá vai para o espaço. Exato. Você vai danificando o anel O-ring, ele pode... Aí depende do tipo de solvente o que ele faz. Ele pode inchar o anel, e aí o anel vai acabar ficando comprimido e vai desgastar. Ele pode ressecar o anel, e aí ele fica craquelado, ele vai quebrando, e aí vai danificando a corrente, ela vai durar bem menos do que deveria. Tá? Então, assim, tem duas receitas aí possíveis. Né? Você pode usar um produto específico para limpeza, que em alguns casos é uma espécie de solvente, mas ele precisa ser devidamente testado e garantido que ele não vai atacar os O-rings que estão na corrente. Né? E a boa e velha água e sabão, que também funciona muito bem. Tá bom, limpamos. E o que a gente põe lá? Aí, lubrificação, depois de limpo, lubrificação com óleo SAE 90. Né? Ele é um óleo, também como a gente comentou, óleo de origem mineral. Ele é um óleo muito popular. Monoviscoso também, né? Monoviscoso. Isso. E o número, né, o 90, ele indica que ele é um óleo bem viscoso, é um óleo grosso. A tendência é que esses óleos mais grossos, mais espessos, né, com uma viscosidade maior, ele tende a aderir mais à peça onde ele foi aplicado, que é o caso da corrente. Né? Uma motocicleta lá a 80, 90 km por hora, a corrente está girando numa velocidade absurda, e se o óleo for fininho, vai espalhar. Ela vai expulsar o óleo pela força da gravidade. O bom é que suja a roda todo dia, viu? Suja a roda, suja o protetor de corrente. E quando suja a roda é um risco, né? Se o cliente... Se der a volta no pneu... Exato, se ele pegar ali o flanco do pneu e o cliente gostar de dar uma deitadinha, pode ser muito perigoso. Então, óleo 90, e também tem que ter alguma especificidade? Pode ser qualquer óleo 90 que eu encontro no posto? O óleo 90 ele pode ser encontrado até de maneira bem simples em postos, mas porque ele é um óleo, ele era um óleo oriundo de câmbios, né, de transmissões mais pesadas. Então você acaba encontrando óleo 90, mas você vai encontrar isso numa embalagem monstruosa que usa em câmbio de caminhão. E aí é muito difícil de usar, aplicar, de ter em casa. Né? A maioria a Honda, por exemplo, na nossa marca Pro Honda, a gente oferta o óleo SAE 90 já numa embalagem pequena. A gente acabou não trazendo, essa a gente não tem. Acabamos não trazendo aqui, né? Mas é uma embalagem menor, de 100 ml, com um bico aplicador, que isso facilita bastante, né? Quando você vai colocar ali, pegar uma garrafa dessa aqui, né? Tentar lubrificar a corrente, não vai dar certo. Né? Então, quando você pega ali... facilita muito também em moto que tem cavalete, né? Sim, você tem que ficar segurando a moto assim. Encavaleta a moto ali, gira a roda de trás devagarzinho, pode ser com a mão mesmo. E vem com óleo, ele tem uma bisnaguinha, um biquinho aplicador. Você vai pingando em cima dos elos, não precisa lavar a corrente, nada. É só ali, em cima do rolete mesmo. Né? Vai pingando roletinho por roletinho, girando a roda e está feito a lubrificação. Existe outra possibilidade, a gente está trabalhando, inclusive em primeira mão aqui para vocês. Né? Nós trouxemos, não está no mercado ainda, vai estar já. Ele é um kitzinho para limpeza e lubrificação de correntes. Ele vem com um limpador também, um limpador e um lubrificante. Ele tem um produto para limpeza que ajuda a tirar aquela craca que fica impregnada na corrente, né? Legal. E esse limpador aqui não estraga o O-ring? Não estraga. Foi testado exaustivamente. Legal. Ele não estraga. E a gente tem aqui dentro uma versão do SAE 90. Esse óleo que tá aqui é 90. Isso. O óleo de lubrificação é um SAE 90. Spray? Em spray. E sai legal? Só um sprayzinho fininho, só do óleo doce? Sai. Ele acaba saindo ali. A fórmula é um pouquinho modificada, ele tem alguns veículos ali que acaba... facilitando você a passagem. Faz a passagem, depois esse produto evapora e fica só o SAE 90 ali impregnado na corrente. É um produto mais friendly, talvez, para o usuário, né? Ele é mais DIY, assim, mais rápido, né? Certo. Para aquele que não gosta de ficar girando na mão, colocando pinguinho por pinguinho, ele... E aquele cara que até hoje sempre botou óleo queimado que o mecânico dava para ele na corrente. Ele vai estragar a corrente dele bem antes? Sim, muito provável que a corrente vai durar bem menos. Né? Quando você usa óleo queimado, ele vai usar óleo de motor. Óleo motor, multiviscoso, essas coisas assim. E aí, quando a gente olha, pensando... E mesmo que ele reduza a frequência de lubrificação da corrente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por causa daquilo que você falou do centrífugo, ele vai jogar para fora. Ele vai jogar para fora. Como a gente vê aqui, né? Como a gente comentou nesse óleo, ele é multiviscoso,
Só que qual que é a maior viscosidade dele aqui? É 30. 30. E nós estamos falando de um óleo 90. Então esse óleo aqui, por mais queimado, por mais... Como diz meus amigos do Recife lá, por mais mulambento que ele esteja, ele não vai ser tão espesso e não vai ter a mesma aderência à corrente do que um óleo 90. E esse é o segredo, é a aderência à corrente. Você tem que pôr o óleo lá e ele tem que ficar lá. Legal, bacana, acho que a gente já deu várias voltinhas aí. Você tem mais algum líquido, fluido que a gente esqueceu de falar na motocicleta? Acho que não, né? Bom, falamos de motor, Falou motor, suspensão, arrefecimento, freio, corrente. Hidráulico, corrente. Faltou falar não dá para dizer que é bem um fluido, né? Uma pasta, que é a graxa que se utiliza em alguns rolamentos, caixa de direção principalmente. Na canote ali, né? Exato. Não é um produto que normalmente o usuário final, ou o motociclista em si, vá fazer uso, né? Não é algo simples, desmontar um sistema de caixa de direção, limpar e engraxar os rolamentos. Ele pode ser determinante de uma manutenção muito mais cara, se Correto. você relaxar com isso, por exemplo. Sim, sim. Né? E é algo, de certa forma, perceptível também, né? Quando você vira a motocicleta, você percebe, às vezes, que ela tá meio enroscada, ou você sente aquele arranhado, né? Parece que tem areia. Né? Então, essa lubrificação... Tá na hora de você mexer na caixa. Na caixa de direção. Aí você teria que desmontar. O rolamento, as esferinhas, algumas são soltas? Não. Hoje em dia é um rolamento fechado. Para as motocicletas mais antigas, você tinha esse sistema de bolinha solta. Era um inferno isso. Não, é porque o mecânico perdia. Tinha 30 bolinhas no rolamento, ele perdia uma. Botava Depois ele pegava uma pedrinha do chão, alguma coisa para completar, né? Vizinho, né? Ou pegava uma bolinha de tamanho diferente, enfim. Ele dava um jeito ali. Agora não, as motocicletas mais modernas você trabalha ou com rolamento de esfera, já com gaiola, né? Então você tem a gaiola é aquele suportinho, né? Que já traz todas as bolinhas presas nela, então você não perde. Então você tem o rolamento de esfera com gaiola, ou em algumas motocicletas também você usa um sistema de rolete com pista cônica. Legal. Que são rolamentos mais são modernos. As de maior cilindrada, sei lá, Sim. mais sofisticada, né, projeto? Você tem uma força lateral, uma força radial maior ali, né, que você suporta. E o que? Também o manual indica a periodicidade de troca disso aí? Sim, sim. A periodicidade não é bem a periodicidade de troca, né? A periodicidade de manutenção do sistema da caixa de direção. Né? Isso é indicado em manual, nas revisões. As rodas também, os rolamentos? O rolamento de roda e também rolamento de caixa de direção. Né? Principalmente o rolamento de caixa de direção. No tem manual uma recomendação... comum, o manual do proprietário, tem indicado isso aí. Isso, não o manual de oficina, eu digo, o manual do que o cara compra. Isso, no manual do proprietário ele tem na tabela de manutenção. Né? Então ele indica ali para fazer com 12 mil quilômetros, 18 mil, a depender da motocicleta, fazer a desmontagem da caixa de direção, faz uma limpeza ali, em alguns casos, dependendo de como tiver a situação, o mecânico pode até optar por lavar com algum produto, remover a graxa antiga, aplica a graxa nova, monta de volta e aí a direção fica lisinha, né? E rodar 50 mil quilômetros sem mexer nisso, sei lá, mais que isso até. A quão crítico pode isso ficar? Quer dizer, o que pode acontecer no limite? Bom, depende. Se o cara não mexer na graxa, deixa lá e vamos rodar. Depende muito do uso da motocicleta. Né? Quanto mais agredido for o sistema, né? Se pegar muita chuva, muita intempérie, etc., vai acabar entrando água ali, vai danificar a graxa e o próprio rolamento que está ali dentro. Em último caso, você pode ter uma direção muito mais pesada, e se chegar no extremo do extremo, você pode ter travamentos, né? Pequenos pontos de travamentos no guidão quando você vai fazer a movimentação. Né? E isso pode resultar até em um acidente. Pode dar ruim, de como... Pode dar ruim. Pode dar ruim. Pedrão, eu acho que a gente já falou um bocado, bastante. Quase uma hora cheia, sobre fluidos da motocicleta. Eu acho que isso é um serviço legal para o nosso... Deixa eu dar uma lubrificada aqui também. É preciso. Então, queria agradecer a presença dele, espero que tenha sido útil para você, espero que você consiga rodar melhor, com mais segurança e manter melhor a sua motocicleta com esses conselhos, essas dicas de quem manja de fato. Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigado, Edu. Até mais.